Fala pessoal, estamos aqui na Casa Conectada Claro, é um conteúdo da Monk em parceria com a Claro, durante o Hacktal 2023. Estou aqui com um grande amigo, só para me apresentar rapidinho, eu sou Bruno Stefani, hoje estou empreendedor, estou trabalhando muito com inovação para médias e grandes empresas. Estou aqui com o Léo Longo, grande amigo, já tivemos a oportunidade e o meu prazer de trabalhar junto. Então, cara, queria primeiro te agradecer por estar aqui e conta um pouco a sua história. Antes de mais nada, eu que agradeço o convite, um baita prazer estar aqui com você, mais um Hacktown junto também. Fazendo uma história longa curta, eu comecei minha carreira em agências de publicidade e propaganda, depois trabalhei na Ambev por 8 anos, onde a gente se conheceu. Tive a oportunidade de trabalhar não só na Ambev no Brasil, mas também num escritório que a gente tem no Vale do Silício e no escritório de Nova York, e daí eu voltei para o Google. Estou no Google há 4 anos e meio aqui no Brasil. Dentro desses 4 anos e meio do Google do Brasil, eu trabalhei 3 anos no time de vendas, estou há 2 anos agora no time de marketing, onde eu sou marketing de produto para a América Latina, cuidando de produtos como Google Search, Bard, Google Maps, entre outros. Boa. E cara, Hacktown, pelo menos é o meu segundo ano, acho que é o segundo que a gente está junto também aqui. Para mim é um evento mega especial, você sente a hora que você chega na cidade, aqui em Santa Rita, a atmosfera é diferente. Ontem tive a oportunidade de falar numa sala de aula, num teatro e num bar com cadeira de plástico e litrão. E o bar ali acontecendo e a gente falando sobre inovação corporativa. Por que você vem pro Hacktown? Eu acho que tem 3 coisas. É justamente, primeiro, essa diversidade de conteúdos, pessoas e formatos, que não é uma coisa homogeneizada, todo mundo no mesmo auditório entra e sai, né? A segunda coisa acaba sendo como que você consegue sair completamente da sua zona de conforto de conteúdos que você consome, né? Então dá para ir desde uma palestra de café até uma palestra que fala sobre o uso de blockchain. E eu acho que essa variedade ela é muito rica, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo, então você não fica engessado. E a terceira coisa que eu acho muito legal é o volume de pessoas incríveis que estão concentradas no mesmo lugar, no mesmo tempo. Então, como que você consegue, em poucos dias, encontrar um monte de gente que você não encontrava há anos e fazer conexões que depois saem com projetos ou simplesmente matar a saudade. Mas acho que são coisas muito legais que eu vejo aqui. Tem uma coisa que eu gosto nos eventos de inovação, e principalmente aqueles que são realmente muito bons, é que o que você está vendo no palco é o presente e o passado. E o que você vê nos corredores, e aqui no caso na rua, nos bares, é o que as pessoas estão construindo para o futuro. Eu acho que o Hacktown ele consegue embalar isso muito bem. Você consegue ter aqui nas ruas, nas conexões improváveis, naqueles amigos que você não vê há um bom tempo, aquela discussão de e aí, o que você está fazendo? E aí, como é que você está encarando essa tendência? Como é que você está encarando essa oportunidade de negócio? Pô, vi que você mudou de carreira, o que você vai fazer? Cara, aqui parece que foi feito para isso, assim, né? Num ambiente leve, de comida, café e cerveja boa. Então, acho que esse é o motivo pela qual eu venho. Total, concordo em gênero, número e grau. E você vai dar uma palestra, né? Aqui no evento, para falar um pouco sobre o que você estuda muito. Acho que você não comentou, mas Léo é um grande estudioso de marketing, tecnologia e inovação. Tá terminando o mestrado. Terminei o mestrado, tô pensando no doutorado igual você agora. Isso, tá direcionando pro doutorado. Cara, dá um pouco de spoiler aí do que você vai contar hoje à tarde pra gente. Perfeito. Acho que o que eu vou apresentar é uma consequência do meu tema do mestrado, onde eu tinha um incômodo de que o ensino superior de marketing ele estava ficando defasado com relação às expectativas dos gestores do mercado. Então esse foi o tema da minha dissertação do mestrado, onde eu entrevistei aproximadamente 30 estudantes, 30 gestores e 4 coordenadores de curso de publicidade, propaganda e marketing do Brasil, para entender quais eram as lacunas e conseguir realmente validar com rigor científico de que a gente ainda na faculdade está falando dos 4 P's de Kotler e a gente não consegue preparar os estudantes para saírem e trabalhar em posições como mídia, mas operando mídia programática. Trabalhar com conteúdo, produção de conteúdo e não pensar só em produzir um spot de rádio, mas poder desenvolver um podcast. Então, eu mapeei justamente isso e é um pouco do que eu tento trazer na apresentação de hoje. Eu gostei muito quando você falou de que no palco a gente fala o presente e o passado, né?
porque a minha apresentação é isso, fala sobre o futuro do marketing, só que eu faço uma provocação de que o futuro já chegou, já passou, e a gente ainda está tentando correr atrás de fechar essas lacunas. Então, é um pouco de uma provocação de que sim, a gente tem que olhar para o futuro e discutir inteligência artificial generativa, mas em 2021 a gente tinha aquele filme Minority Report do Tom Cruise, que ele entra no shopping, começa a ter as propagandas personalizadas para ele, e ainda assim a gente continua fazendo a mesma propaganda para 212 milhões de brasileiros para passar na televisão. Então, fazer um pouco dessas provocações de que o futuro já está aí, só que a gente ainda precisa fechar algumas lacunas de conhecimento para conseguir operacionalizar isso de uma maneira excelente. E, cara, você teve o privilégio, né, e acho que a competência de transitar por mundos do marketing que aparentemente são diferentes. Você foi de agência, você foi de empresa tradicional, você foi de empresa de tecnologia e ultimamente também na cadeira de estudante, né, de pesquisador. Conta um pouco para mim, assim, e para a gente aqui, como é que você conseguiu compreender melhor os últimos anos da evolução do marketing desses 4 pontos de vista diferentes, assim, porque a sensação que eu tenho é que o marketing é aquela área que tem a oportunidade de conectar a marca, o coração da companhia até o cliente final ali na ponta. Mas para mim não é tão claro, pelo menos eu não consigo ver o resultado de toda essa inovação e tecnologia sendo implementada. Que é um pouco do que você está falando. Quando você olha a sua história e muito do que você estudou, é verdade essa percepção? A gente ainda tem muito a evoluir ou não? Eu que estou estudando pouco. Não, eu acho que realmente a gente tem muito para evoluir. Eu acho que o eu ter começado em agência de publicidade e propaganda me ajudou muito, porque como a agência ela tá no fim da cadeia, você tá lá operacionalizando e você consegue ver o que tem de diferente da estratégia, o que funciona na apresentação, mas que não consegue executar na prática. Então isso me ajudou a criar não só um senso crítico para conseguir avaliar um pouco ideias e estratégias que eu sei que não são realidade, mas também me ajudou bastante a ter empatia pelas pessoas do time de agência quando recebem aqueles briefings que o sonho é lindo, mas quando você vai pegar e operar aquilo não tem budget, não tem prazo, o time do cliente não quer pagar para ter um grupo de pessoas qualificados na agência, que você sabe que precisa de pessoa boa para fazer projeto bom. Sim. Então eu acho que ter começado em agência me ajudou muito a botar o pé no chão e criar um senso de humildade assim para quando eu estou executando projetos. Eu acho que uma outra coisa que me ajudou bastante foram os 8 anos de Ambev, porque eu acompanhei uma mudança no marketing da Ambev, que foi de sair de uma empresa que era muito orientada a vendas a uma empresa que entendeu o valor e o papel estratégico do marketing. Então, deu para acompanhar muito quando que o Miguel Patrício assumiu e depois ele passou o bastão para o Pedro Urp e agora com o Marcel e assim por diante. Ficou muito claro como que a marketing se tornou uma área mais protagonista e o comprometimento com resultados. Então, eu também acho que se eu tivesse ido para um cliente trabalhar num anunciante que não tem tanto compromisso com o resultado, eu acho que eu poderia ter me deslumbrado demais também e perder um pouco desse senso de realidade, de humildade que eu construí no período de agência. E indo para o Google, eu acho que também ter entrado no time de vendas me ajudou, porque eu conversava com muito cliente, e por conversar com muito cliente, isso também me ajudou a ver que tinha muita coisa que eu vendia na minha rotina de vendas, mas que não dava para executar. Então, quando eu estou agora no marketing do Google, eu consigo pensar tecnologia de uma maneira que, sim, eu tenho que pensar lá para frente, tenho que estar estudando as tecnologias emergentes, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter a sensibilidade de que a gente tem quase 25% das pessoas com internet no Brasil que ficam sem plano de dados na última semana do mês. Então, eu tento fazer um pouco esse papel dentro do time de marketing de estudar para provocar sobre o futuro, para a gente não ficar para trás, mas quando vê as ideias também saber colocar a bola no chão e falar, beleza, mas isso é executável, a gente tem a tecnologia para operacionalizar isso, a gente está pagando o time da agência para conseguir executar isso, ou a gente também está cobrando demais e não quer pagar pelo valor que isso traz. Então eu acho que foi uma série de acasos, né? Tem um chefe meu que falou que cavalo selado não passa 2 vezes, então eu acho que eu pulei nos cavalos selados na hora certa e soube tirar o melhor de cada uma dessas oportunidades que surgiram. Total. E marketing é
a área que está muitas vezes no conflito com o comercial, com o time de vendas, né? Porque parece que sempre tá em briga. E eu acho que tanto a Ambev quanto o Google são empresas que precisam chegar no Brasil inteiro mesmo, e chegam. E algumas vezes a gente vê algumas iniciativas de marketing que elas conversam muito com o nicho, que é uma tendência natural que a gente está vendo, né? Que é o que você acabou de falar. Poxa, como é que a gente leva a mensagem certa para o nicho de pessoas corretas? Como é que é para você essa aparente diferença de, cara, eu tenho que chegar no Brasil inteiro, mas ao mesmo tempo eu tenho que conversar com os nichos certos no Brasil inteiro? Acho que do ponto de vista de tecnologia, a gente está cada vez mais aparelhado para fazer isso. Mas como é que você está vendo as organizações de uma maneira geral e muito do que você estudou fazendo isso na prática? Eu acho que tem uma coisa que no livro tanto da Startup Enxuta como do Manual do Empreendedor, que as grandes empresas têm que trazer, que é a questão do saia do escritório, né? E eu acho que isso ajuda muito, porque é fácil você ser aquela pessoa que está desenvolvendo estratégia sentado num escritório da Faria Lima com ar-condicionado. E é o que você falou, a tecnologia para chegar no Brasil inteiro, acho que às vezes ela tá evoluindo mais rápido do que tá evoluindo o senso crítico de algumas pessoas, de justamente falar assim, só que será que eu tô chegando no contexto certo, com a mensagem certa, com a proposta de valor correta? Então acho que tem uma preocupação também, que é como que as pessoas saem do escritório e vão nesses lugares mais esmos, vão visitar os lugares mais diferentes, vão conviver com as pessoas mais diversas possíveis, porque precisa sair do escritório, precisa colocar a mão na massa, precisa sair e visitar esse Brasilzão para justamente entender o que está acontecendo. E eu acho que daí também, mais uma vez, uma mistura de oportunidade e sorte. Acho que ter trabalhado numa empresa como a Ambev eu ficava muito surpreso de ver como que os executivos, nas posições mais altas de liderança, ainda assim tinham uma preocupação de, beleza, eu quero ir na operação, eu quero ir visitar ou ver o que está acontecendo. Seja um vice-presidente de marketing, um vice-presidente de vendas do Brasil, indo em todos os eventos que estão acontecendo, até mesmo o CEO global, que se preocupa em visitar os países, fazer rota, que é ir acompanhar o time de vendas, indo efetivamente vender o produto. Então, acho que isso é muito importante. A gente precisa estar rosto a rosto com o consumidor, ouvir, entender. Acho que o rigor acadêmico ajuda a gente a entender como trazer um pouco de ciência por trás disso, né? Seja fazendo pesquisas etnográficas, fazendo focus groups e tal. Mas às vezes simplesmente quando você tá no ônibus, não ficar com o fone de ouvido. Eu lembro quando eu entrei na faculdade de publicidade, teve uma palestra do Washington Oliveto que ele falava que às vezes ele entrava no ônibus só para ficar sentado numa rota completamente aleatória, prestando atenção nas conversas das pessoas ao redor dele. E eu acho que é um pouco disso que tá faltando hoje. A gente precisa falar menos e ouvir mais, porque tem muita coisa boa pra gente ouvir e empatizar, né? Total. Você falou de fazer rota na Ambev, e isso pra mim era algo mágico, assim. Porque boa parte das grandes empresas acaba tratando o C-Level como se fosse a monarquia. Os deuses do Olimpo. Os deuses do Olimpo. E aí você vê na Ambev aquele dia a dia de, cara, eu vou acordar às 7 da manhã, eu vou visitar 10 pontos de venda, porque eu quero ter o calor das ruas, né? Porque eu quero ouvir o meu consumidor. E você sabe que é um dia que é zero agradável, porque você não vai ouvir elogios, muito pelo contrário. Você vai ouvir, cara, não chegou meu produto, o preço, o seu concorrente está fazendo isso, não faz nada, não sei o quê. Só que o mais legal é que isso não era um momento, isso acontecia frequentemente. Presidente da Ambev, cara, ali, às vezes sábado de carnaval, entendendo como é que tá a operação, às vezes segunda de manhã, andando nos bares, para ter termômetro, né? Isso eu acho que é um negócio que complementa a tecnologia. Eu estava nos últimos 4 dias num evento com alguns CMOs aqui do Brasil, e a gente estava nessa discussão, né? Porque tem uma geração nova vindo aí, que usa a tecnologia de um jeito muito mais fluido e natural que a gente, por exemplo. E olha que a gente gosta. Mas que, ao mesmo tempo, pode perder um pouco desse relacionamento corpo a corpo, diário ali, que a gente chamava na Ambev de barriga no balcão. Então, esse mundo é muito interessante. E eu acho que inovação, e a gente está vendo muito isso no Hacktown aqui,
consegue te ajudar a ser ambidestro de, cara, como é que eu pego a temperatura do dia a dia para fazer o core bem feito, para fazer o básico ali, para fazer a companhia entregar o curto prazo, mas também começo a ter insights apoiado na tecnologia para construir o novo. Com certeza. Eu gosto de um paralelo do filme da Matrix, que é se você tivesse só pessoas com um perfil como o do Morpheus, você não faria a revolução necessária, porque você não pode ter só os visionários que convencem as pessoas. Você precisa ter pessoas como o Neo e a Trinity que falam, beleza, bota o caninho aqui atrás e bora lá, bora fazer, bora acontecer, né? Então tem que ter um pouco desse perfil dos dois e a pessoa que sabe operar nos dois mundos acaba se diferenciando muito, né? Boa, boa. E, cara, voltando ao Hacktown, o que você tem gostado? O que você assistiu? O que você recomenda pro pessoal? O que você teve de insights aqui? Eu sei que não foi tanto tempo esse ano, mas eu acho que esse ano passado, conta um pouco aí do que você viu e gostou. Eu tô com uma agenda muito focada em educação. Então, eu tô tentando pegar um pouco de como que a tecnologia e a educação estão mudando o como a gente vai ensinar. Então, as metodologias de ensino, o como que os professores e os estudantes precisam se preparar, qual é a infraestrutura necessária para as escolas conseguirem entregar isso. Então, eu tô com uma agenda muito focada nisso. Eu acho que é bacana o que eu tento fazer durante o período do Hacktown é não só escolher o que eu quero, mas escolher o que eu não quero. E o que eu tento fugir é dos temas que eu já vivo no meu dia a dia lá de São Paulo. Então eu lembro que no ano passado, quando eu vim, eu evitei toda e qualquer palestra de Web3 e blockchain. Por quê? Porque eu sabia que eu ia ter um papo muito legal com você na hora que a gente fosse almoçar e que tá tudo bem, isso já é uma coisa que eu vivo. Mas eu tive a oportunidade de ver palestras do ano passado sobre a utilização de tecnologia na favela, em comunidades periféricas, com comunidades que são subrepresentadas, que abriu minha cabeça, que eu sinto que eu voltei uma pessoa diferente. E eu venho para cá para justamente, de novo, tentar voltar uma pessoa diferente, com a cabeça mais aberta, entendendo o que eu não tô vendo, de como que a tecnologia está ajudando ou não a educação, para tentar levar isso para o meu dia a dia na sala de aula como professor na SPM, como que eu posso pensar num futuro tema para o doutorado. Então eu vim muito com essa cabeça de estudar tecnologia e educação. Boa, boa. E, cara, tem uma coisa que eu gosto muito do que você faz e te sigo não só por isso, mas é um dos muitos motivos. Você é um leitor voraz, assim. Cara, eu fico impressionado com a sua disciplina de leitura e não consegui ainda, talvez você possa me ajudar agora, a tentar entender como é que você escolhe os seus livros, né? E eu gosto muito porque você sempre emite uma opinião, dá ali as suas 3, 4, 5 estrelas e vai contando um pouco de quanto que você está lendo por ano. Cara, como é que você, que é um leitor, que está atualizado, vem para um evento desse e consegue construir o seu conhecimento? Quanto que, mesmo com essa quantidade de leitura anual, um evento como o Hacktown soma na sua maneira de pensar, na sua maneira de encarar o mundo? Essa pergunta é incrível, porque acho que é uma das coisas que eu tento pensar, que cada pessoa tem uma maneira de aprender temas, né? Então tem gente que é muito bom de networking e relacionamento. Eu, como introvertido, eu sei o valor disso, mas eu tenho uma dificuldade absurda de chegar num lugar e conversar com pessoas desconhecidas. Então o meu porto seguro acaba sendo o livro, onde dos livros eu trago as perspectivas diversas. Mas assim como daí tem pessoas com relacionamento, pessoas com livros, tem pessoas com os podcasts, né? E os meus livros acabam sendo temas que eu tento variar em um livro, muito do meu dia a dia, de um tema que eu gosto muito, que agora acaba sendo isso, de educação, de tecnologia, principalmente os impactos da inteligência artificial e o que a gente precisa aprender, o que a gente precisa ensinar. Mas eu também tento trazer livros completamente para relaxar. Então, eu acho que uma das coisas que me ajuda a ler bastante é o saber separar o que é um livro para eu relaxar e o que é um livro para eu abrir a cabeça. Então, hoje o meu livro para relaxar está sendo Harry Potter, que eu nunca tinha lido. O livro para abrir a cabeça, eu estou lendo um livro sobre longevidade, de como tecnologia está fazendo a gente ter uma melhor saúde mental, alimentação, ritmo de exercício e fazer exames que consigam detectar doenças como doenças cardiovasculares, Alzheimer, câncer e assim por diante. Então, e eu vejo que muita gente tenta ler livros
que é para abrir a cabeça, são livros densos, no horário de lazer. E não vai dar certo, porque você tá cansado ou insiste no livro e tudo mais. E para trazer esse ponto pro Hacktown, igual você comentou, eu acho que justamente isso. Tem muita coisa de educação que eu leio que ainda tá... Quando você traz com o ponto de vista de tecnologia, é uma visão americanizada da coisa. Exato. Ou então, tem coisa muito legal que tá acontecendo na China, mas eu tenho visto pouca coisa do Brasil. Então, apesar da gente ter grandes referências como Paulo Freire, quando você traz para o tema de educação e tecnologia, tem pouca coisa que a gente pega e tem conteúdos ricos. Tem bastante, mas não se comparado com o de lá de fora. Então, eu uso eventos como aqui para justamente ver e falar assim, poxa, no livro a galera tá falando muito disso. Por que isso não tá acontecendo aqui no Brasil ainda? E aí é bacana que você vê pessoas que estão nas trincheiras fazendo acontecer e consegue perguntar para elas e falar assim, poxa, mas lá fora as pessoas já trouxeram e já incorporaram o ChatGPT para a sala de aula. Nova York tentou bloquear, Paris tentou bloquear, Itália tentou, mas os outros estão trazendo. E aqui? E daí você justamente ouve isso, que tem professor que na sala de aula dele os alunos ainda usam papel e lápis. É isso aí. Porque não tem infraestrutura lá. A galera demora 2 horas para chegar na sala de aula, né? Então eu acho bacana para justamente sair um pouco das páginas do livro e da teoria e conseguir ouvir de pessoas que estão vivendo aquilo, quais são os problemas que elas veem, para daí mais uma vez abrir minha cabeça e falar, poxa, aqui a gente não está estudando isso com o rigor e disciplina que precisaria, talvez está aí uma oportunidade de um tema de estudo, um possível doutorado e assim por diante. Eu acho que é uma tradução à realidade brasileira, né? Porque aqui você consegue aprender com o produtor de café de Minas Gerais, que tem a interpretação dele e a utilização dele da tecnologia no negócio dele. E talvez dessa interpretação dele você tenha uma grande sacada para o seu trabalho ou para o seu doutorado. Assim, é muito bacana como é cíclico, né? E como os insights improváveis, a serendipidade, faz com que a gente consiga, acho que, ir além. E aí, para fechar, cara, acho que não dá para sair dos livros. Eu fiquei com essa pergunta na cabeça. Você leu muito durante a pandemia, né? E eu acho que foi o seu, talvez, grande aliado de manter a saúde mental, juntamente com os exercícios. Tinha horas ali que você fazia exercício e lia ao mesmo tempo, que eu achei fantástico. Cara, que são aquelas pessoas, aquelas histórias, aqueles livros que nos últimos anos você olhou e falou, pô, isso aqui todo mundo, não importa a área, não importa se é um produtor de café, se é executivo do Google, se é vendedor da Ambev ou é estudante de mestrado, deveria ler, assim, porque são histórias realmente que você fala, caramba, como que a humanidade não conhece esse conceito, essa pessoa, esse livro? O que você lembra, assim, que você fala, mudou minha vida, mudou a maneira como eu sou? Eu acho que tem um livro que mudou minha vida e que eu recomendo para qualquer pessoa. É um livro que chama Essencialismo. E ele é um livro que cada capítulo dele eu lembro que eu terminava e eu ficava horas digerindo o que eu tinha consumido naquele capítulo. Porque o essencialismo, ele fala que se a gente tenta fazer tudo o tempo todo, a nossa energia é limitada, o nosso tempo é limitado, o nosso dinheiro é limitado. Então, como a gente faz para escolher o que é essencial? E ele tem um capítulo sobre o sono, que ele traz uma série de estudos e ele indica, e é bacana, que daí você me perguntou também em umas perguntas atrás, que é como eu escolho os livros que eu vou ler. Livros como o Essencialismo definiram a minha agenda de 8 livros futuros que eu queria ler, porque ele teve um capítulo que era sobre o sono. E ele citou uma série de estudos do Matthew Walker, que ele tem um livro que é Why We Sleep, que ele fala justamente do porquê que é importante você dormir, quando você dorme você resolve problemas melhores, quando você não dorme, como você fica mais estressado, né? E eu lembro que eu era daqueles, quando eu era mais jovem, falava muito uma frase que era, vou ter muito tempo para dormir depois que eu morrer. E a primeira frase desse capítulo é, tem muitas pessoas idiotas que falam, vou ter muito tempo para dormir quando eu morrer. Só que isso é um pensamento muito míope. Isso me chocou de uma forma que quando eu li o capítulo, eu falei, eu preciso ler o Why We Sleep. E depois de ter lido o Why We Sleep, isso mudou a minha rotina de sono. Tem um capítulo no Essencialismo que chama A Sutil Arte de Dizer um Não. Eu sempre tive muita dificuldade de falar não para as pessoas. E ele te ensina maneiras educadas, não violentas, de uma maneira que você não quebre relacionamentos, de falar que talvez naquele momento você não pode fazer isso.
talvez no futuro, talvez de uma outra forma, então ele dá caminhos. E no essencialismo ele faz isso, ele fala como você pode tratar o seu sono, sua rotina de exercícios, seus relacionamentos de uma maneira muito mais saudável. Então é um livro que com certeza eu recomendaria para qualquer pessoa ler, para ter uma vida mais leve, menos cobrança e conseguir ter uma vida melhor. Excelente dica, excelente dica. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Prazer estar com você aqui no Hacktown. Espero que a gente se encontre muitos Hacktowns. A gente fala que o Hacktown é o South by Southwest brasileiro, né? Você fala, cara, a gente está na 7ª edição do Hacktown, o South by tem quase 40 anos. Tem muito potencial, acho que a gente quer cada vez mais voltar para cá. E obrigado aí pelo seu tempo. Eu que Bom agradeço trocar demais. figurinha com você aqui. Valeu, obrigado.